Amém. Estão bem? Sim. Então tá bom. Eu estou muito animada para essa palavra hoje. Na verdade, é algo que Deus tem ministrado no meu coração já há acho que alguns 3, 4 meses, mais ou menos. E cada vez mais Deus continua falando comigo sobre isso, que é um tema que é muito comum para nós, que é sobre o amor de Deus. Eu lembro que da última viagem missionária que nós fizemos, eu estava lá em Portugal, junto com uma equipe, e um desses dias lá em Portugal a gente saiu para fazer evangelismo. E nesse evangelismo foi muito interessante, porque não estava só a nossa equipe. Nós nos reunimos com outros irmãos de outras igrejas nesse dia. E eu lembro que na minha equipe tinha ficado eu, a Alexia, e um outro rapaz lá da igreja. E ele falando para a gente como eles trabalhavam lá. Ele é português, ele cuida do evangelismo da igreja lá. E ele falando assim, aqui a gente não prega esse evangelho do amor, não. Aqui a gente vai direto no pecado, na lata, e a gente fala para as pessoas que elas são pecadoras e a gente traz a realidade. A gente não fica com coisinha de amor, não. E assim, eu entendi o que ele estava querendo dizer, mas aquilo ficou muito na minha cabeça por um bom tempo. E eu fiquei pensando, não pregar o evangelho do amor. Mas se o evangelho não é amor, o que o evangelho é? Se o evangelho não é amor, o que ele é, então? O que ele faz na vida das pessoas, né? Porque eu estou aqui porque eu fui alcançada pelo amor. Eu vivo a minha vida da forma que eu vivo hoje, dedicando minha vida a Jesus, porque Ele me amou. Eu vejo que as pessoas são transformadas quando elas têm um encontro genuíno com o amor de Deus. Então, se o evangelho não é o amor, o que ele é? Então, aquilo me impactou, aquela fala dele. Eu sei que ele não estava querendo dizer que Deus não é amor, não era isso que ele estava querendo dizer. Mas eu fiquei pensando, se eu não saio para pregar o evangelho, para falar do amor de Deus, o que eu estou indo fazer? Eu olho para as pessoas e eu vejo as pessoas tão carentes de Jesus. Eu olho para mim, que vivo uma vida cristã já desde o meu nascimento, e ainda assim eu percebo tanta carência do amor de Jesus. E como que eu não vou falar desse amor? Como que eu não vou tentar descobrir mais desse amor? Como que eu não vou pregar esse amor, se é esse amor que está me transformando? E aquilo ficou bem forte dentro de mim. E eu sei que eu estou aqui por conta do amor de Jesus. E eu sei que você também está aqui por conta do amor de Jesus que te alcançou um dia. Então eu queria que agora você olhasse para a pessoa que está do seu lado e falasse assim para ela: hoje, olha nos olhos dela e fala com sinceridade: hoje eu quero te lembrar que Jesus te ama absurdamente. Amém? Então eu queria te lembrar que Jesus te ama. E hoje eu queria falar um pouquinho desse amor, porque o amor de Jesus é o que faz a gente viver o que a gente está vivendo hoje. O amor de Jesus é o que trouxe cada um de nós aqui hoje, seja você um missionário, seja você um pastor, seja você um estudante da Widen School, seja você um visitante. Eu tenho certeza que o que trouxe você aqui hoje foi o amor de Jesus. E eu queria que você abrisse o seu coração para essa verdade e se permitisse receber mais revelação do amor de Jesus hoje. Amém? Então, abre sua Bíblia aí comigo lá em 1 Coríntios 13, o nosso texto clássico do amor. 1 Coríntios, capítulo 13. Amém? Quem achou, fala amor. Então, amém. 1 Coríntios, capítulo 13, diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois,
vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estas três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, esse texto, ele é um texto que nós conhecemos muito ele por conta que são lidos em casamentos, né? Mas ele não é um texto necessariamente escrito para casamentos, né? Ele está falando sobre o amor de Deus, ele está falando sobre a importância do amor. Nesse aspecto aqui, ele traz para nós que o amor ele é mais importante do que aquilo que nós, como cristãos, muitas vezes servindo a igreja, consideramos como coisas importantes, que são os dons, profecia, é você fluir no sobrenatural. Então, todas essas coisas que a gente considera importantes e são importantes, ele está falando aqui, mas ele está falando que ainda mais importante do que isso é o amor. E algo que me chama muita atenção é no final que ele fala de três coisas que permanecem. Então, todos os dons serão cessados. Falar em língua será cessado, profetizar será cessado, curar será cessado, que na hora que Jesus vier, a gente não vai precisar mais dessas ferramentas. Mas ele fala sobre três coisas que permanecem. E ele fala da fé, da esperança e do amor. E ainda maior do que a fé e a esperança é o amor. Então, imagina qual o nível de importância que o amor tem para Deus. Então, Deus ele é um Deus de amor. A história de Deus, toda a palavra de Deus, a narrativa bíblica, ele é um texto, ele é uma história que fala sobre o amor de Deus. E ela sempre vai nos conduzir para esse lugar do amor de Deus. Então, hoje, a minha mensagem é para te lembrar que você é muito amado. Eu sei que nós ouvimos que a gente precisa pregar o evangelho, e a gente precisa mesmo. Eu sei que nós somos o tempo todo instigados a fazer isso, nós somos encorajados a pregar o evangelho e expressar o amor de Jesus pelas pessoas. Nós que estamos aqui em viagem missionária, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso alvo, alcançar o perdido com o amor de Jesus. Mas talvez ninguém tenha falado para você hoje, ou você não tenha percebido hoje que Jesus te ama. E hoje eu queria que a gente voltasse o nosso coração para esse lugar do amor de Deus. Então, o amor de Deus é mais importante do que até mesmo a fé e a esperança. Então, o amor ele é mais importante tanto para a gente receber quanto para a gente dar. Então, mais do que qualquer coisa que eu possa dar para alguém, a melhor coisa que eu posso dar para essa pessoa é o amor. Então, a melhor forma de servir alguém é com amor. Mas a melhor forma de eu ser servida é com amor. Então, o amor ele vai permanecer. A gente viu aqui em 1 Coríntios 13 que o amor ele vai permanecer. Todas as outras coisas vão passar, mas o amor ele vai permanecer. E o amor ele já começou. Então, Deus ele criou o mundo por conta do amor. Deus nos criou porque Ele nos ama. Deus nos criou porque Ele já é amor, a Trindade já se relaciona com um amor perfeito, e esse amor é tão grande que Ele criou os seres humanos para Ele derramar mais amor sobre nós. Então, a intenção principal de Deus em criar um ser humano é simplesmente para Ele amar esse ser humano, simplesmente para Ele liberar amor sobre esse ser humano. E às vezes a gente não percebe isso, mas que o objetivo principal de Deus é o amor. O objetivo principal dele para conosco é um amor. Então, ele criou a humanidade, ele escolheu uma nação para ele, e ele conduz essa nação desde o início da história até hoje por conta do amor. Eu sei que a gente já ouviu essa frase, mas que Deus já poderia destruir tudo e criar tudo do zero? Ele não poderia fazer isso? Ele não poderia fazer isso quando a gente pecou, quando Adão e Eva pecou? Ele não poderia simplesmente cancelar aquele plano e fazer tudo do zero? E ele não pode fazer isso hoje? Ele pode fazer isso hoje, porque a gente está numa realidade também caótica no mundo, não estamos? E Deus, ele se ira com o pecado. Então, ele não poderia muito bem dar espaço para a ira dele, destruir tudo, e ele continuaria sendo justo e cancelar tudo e começar de novo, com outras pessoas, com outro tipo de ser humano, com outro tipo de coração. Ele poderia muito bem fazer isso, mas ele não faz isso porque ele ama. E eu fico completamente impressionada com isso. Como que o amor de Deus impede que ele nos castigue quando a gente merece um castigo, mas ele vem com graça e com amor. E algo que é muito real para mim é que todas as vezes que eu me arrependo dos meus pecados, é porque eu sinto o amor de Deus sobre mim. Todas as vezes que eu sou convencida dos meus pecados, é porque eu tive uma maior revelação do amor de Deus sobre mim. Então, eu queria que a gente pudesse lembrar hoje que nós somos absurdamente amados pelo Senhor e que o amor dele é tão grande que ele faz com que a gente se arrependa dos nossos pecados, não porque ele
a gente tem que se arrepender e pronto, ou porque alguém está martelando no nosso ouvido que aquilo é errado, mas porque a gente recebe revelação do amor dele, porque a gente é amado, nós somos convencidos que nós precisamos abandonar os nossos pecados e se voltar para o Senhor. Né? E você já parou para pensar também que o porquê de Deus é o amor? Você já percebeu isso? O porquê de Deus é o amor? A gente leu essa passagem aqui hoje. Abre aí comigo, lá em João 3, 16 e 17. Achei engraçado que foi bem a palavra da oferta, falando sobre o amor. Eu falei assim, olha o spoiler. E hoje o nosso salmo do dia fala sobre o amor também, que é o Salmo 136. Amém? João 3, 16 e 17. João 3, 16 e 17. Se alguém algum dia perguntar para você por quê? Por que que Deus faz o que faz? Por que que Deus fez o que fez? Por que que Deus continua fazendo o que faz? Por que Deus é tão bom e tão misericordioso? Todos os porquês que alguém perguntar para você, agora você tem uma resposta. João 3, 16 e 17. João 3, 16. Porque Deus tanto amou. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então, o porquê de Deus é o amor. O porquê de Deus é o amor. Por que que Deus não destrói o mundo hoje com a ira dele? Porque ele ama. Por que que Deus criou um plano de redenção para trazer a gente de volta para ele? Porque ele ama. E esse amor dele é tão grande que ele foi capaz de enviar o único filho dele para ser o sacrifício perfeito por conta desse amor. Então, esse amor de Deus, o porquê de Deus é o amor. O porquê de Deus é o amor. Sempre vai ser o amor. Por que que Deus é bom? Porque ele ama. Por que que Deus é misericordioso? Porque ele ama. Por que que Deus não desiste da gente? Porque ele ama. Porque Deus sempre me atrai de volta para ele? Porque ele me ama. Porque Deus me corrige? Porque ele me ama. Tudo que Deus faz conosco é porque ele nos ama. E não porque ele quer nos condenar. Quem fala, né? Ele não enviou Jesus para condenar. Ele enviou Jesus para salvar. Então, porque ele ama. Então, porque ele tanto amou, ele enviou Jesus. Então, o plano de redenção de Deus tem a ver com o seu amor. O plano de redenção de Deus tem a ver com o seu amor. O perdão que nós recebemos tem a ver com o seu amor. E eu queria trazer para nós hoje algumas características do amor de Deus. Mais especificamente, 3 características do amor de Deus. Eu estava preparando essa mensagem ontem e eu tinha separado vários textos, né, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, que falasse do amor de Deus. Mas hoje de manhã, quando a gente estava tendo o nosso tempo de oração aqui, eu entendi que era melhor separar 3 características mais específicas do que trazer um monte de textos. Depois, se você quiser, eu posso te passar, mas do que ficar trazendo muitos textos sobre o amor de Deus e a gente focar nessas 3 características que falam sobre o amor dele. Não está limitado a isso, o amor de Deus não está limitado a essas 3 características. Ela, como eu falei, a Bíblia inteira ela vai falar do amor de Deus, mas hoje eu queria que a gente focasse nessas 3 e que a gente pudesse, você que já entregou sua vida para Jesus, relembrar, e você que ainda não entregou sua vida para Jesus, conhecer agora essas 3 características específicas, amém? A primeira dela é que o amor de Deus, ele salva. Então, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 2, os versículos 4 e 5. Efésios 2, 4 e 5 fala assim: Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Aqui nesse texto ele está falando mais uma vez sobre o amor salvador de Jesus, que tem a ver com aquilo que a gente falou de João 3. Mas ele está falando que Deus ele é rico em misericórdia e pelo grande amor com que ele nos amou, ele nos deu vida juntamente com Cristo quando estávamos mortos nas nossas transgressões. Então, o amor de Deus, ele nos alcança quando nós ainda estamos numa vida de pecado. O amor de Deus, ele não vai nos alcançar quando a gente estiver acertando em tudo, quando a gente estiver bom em fazer o que é certo. Né? Já ouviu várias vezes aquela frase que você convida uma pessoa para entregar a vida para Jesus e ela fala assim: eu não estou preparado ainda? Já ouviram isso? Então, o amor de Deus, ele não tem a ver com estarmos preparados. Ele não vai nos alcançar quando a gente estiver preparado, porque naturalmente nós nunca vamos estar preparados. Naturalmente, pela nossa força, nós não conseguimos
ter um bom desempenho de uma vida correta ou de uma vida certinha do jeito que a gente acha que precisa ter. Então, o amor de Deus não tem a ver com isso. Não tem a ver com a gente estar simplesmente 100% acertando. Mas aqui ele está falando que o amor de Deus nos alcança mesmo quando a gente estávamos mortos numa vida de pecado e de transgressões. Sabe? Eu lembro muito bem da minha conversão. Apesar de eu ter crescido num lar cristão e sempre frequentar a igreja desde criança, eu lembro muito bem do dia que eu realmente me converti ao Senhor e que minha vida foi completamente transformada. E foi numa época que eu estava numa vida totalmente de pecado. Estava completamente afastada do Senhor, estava perdida, estava indo, como é que os pregadores falam, estava indo a passos largos ao inferno. Era essa a minha vida. Eu estava caminhando completamente contrária à vontade de Deus. E o amor de Deus me alcançou nesse lugar de pecado. Quando eu estava, aqui a palavra em Efésios ele fala morto. Então, assim, uma situação de pecado que eu estava morta. Eu estava nesse lugar de pecado e o amor de Deus ele me alcançou lá. Então, o amor de Deus ele nos salva nesse nível. Ele nos alcança no lugar pior que nós estamos. Sabe quando você se sente a pior pessoa do mundo? Quando você se sente no fundo do poço? Quando você está num lamaçal, está pecado atrás de pecado e você sente que ali já era, que não tem como você sair daquele lugar, né? Pois o amor de Deus ele te alcança nesse lugar. Então o amor de Deus ele é tão poderoso que ele vai no lugar mais obscuro que você imaginar, no lugar mais sujo que você imaginar, simplesmente para te alcançar. Então não tem a ver com eu estar acertando ou eu ter capacidade de acertar e merecer o amor de Deus, mas tem a ver com ele tanto me amar. Então com esse grande amor, igual fala aqui em Efésios, com esse grande amor que ele me amou, ele me alcançou quando eu estava numa vida de transgressão e de pecados. Então, o amor de Deus, ele nos salva. Ele nos tira do pior lamaçal que a gente pode conhecer, de pecado. O amor de Deus, ele é capaz de nos tirar desse ambiente e mudar a nossa realidade. Então, o amor de Deus, ele é poderoso nesse nível, né, de que não importa aonde o pecado me levou, o amor de Deus ele é poderoso para me tirar de lá. Não importa o quão longe esse pecado me levou, o amor de Deus é poderoso para me tirar de lá e para me transformar completamente. Então, o amor de Deus ele salva, né? Então, eu queria que a gente pudesse reconhecer isso hoje, de que o amor de Deus ele salva, ele tem poder para salvar, né? Ele tem poder para libertar, ele tem poder para transformar. Cada um de nós aqui é um testemunho disso, de que o amor de Deus nos transformou, que o amor de Deus nos alcançou e que o amor de Deus nos salvou. E simplesmente porque ele ama, não porque nós merecemos ou porque nós fizemos algo de bom, mas simplesmente porque ele nos ama. Então, o amor de Deus ele não é algo que eu sou capaz de comprar ou de merecer com alguma atitude boa que eu faça. Mas ele simplesmente me ama, e por ele simplesmente me amar tão absurdamente, ele me alcança aonde eu estiver. Então, o amor de Deus ele nos salva, né? Então, essa é uma das características mais fortes do amor de Deus, que tem a ver com o porquê. Que tem a ver o porquê que Deus enviou Jesus para salvar a humanidade. Então, tem a ver com esse amor que salva, esse amor que resgata, esse amor que vai de encontro ao perdido, que vai de encontro a mim. Então, Deus ele me ama tanto que ele vem até mim e ele me resgata. Ele investe tempo em mim, ele investe o seu amor em mim e ele me resgata e me salva. Então, o amor de Deus ele é poderoso para salvar. E ele continua salvando pessoas por aí ao redor do mundo, né? E a gente já ouviu alguns testemunhos aqui hoje do que ele tem feito essa semana. Mas ele tem esse poder de continuar salvando. Então, a gente nunca pode se esquecer de que o que vai salvar... Eu lembrei naquele dia, naquele evangelismo. Depois, no final do evangelismo, esse mesmo rapaz, ele falou assim para mim. Ele ficou olhando a gente evangelizando e ele falou assim para mim: nossa, eu achei muito legal o jeito que vocês evangelizam, porque vocês conseguem falar com as pessoas de uma forma doce e alcançar o coração delas. E aí, aquilo me marcou. E aí eu falei assim, isso é o amor de Deus. Esse é o evangelismo por amor, né? Então, e aí ele falou assim, porque o português ele é acostumado com grosseria, ele está acostumado com as pessoas serem duras e respostas ríspidas, né? E esse falar assim mais duro, né? E aí quando você chega com uma fala totalmente diferente, né? Você já desarma ele ali, né? Mas isso foi o poder de Deus, né? Então é o amor de Deus. O amor de Deus ele é doce, né? O amor de Deus ele não vem aqui me pisoteando, me esmagando. Ele vem de uma forma doce, né? E até o ponto que eu fico constrangida com tanto amor e aquilo me leva a render a minha vida ao Senhor. Então, esse é o amor de Deus. As pessoas aí fora, né, como esse rapaz falou lá em Portugal, mas aqui no Brasil também, as pessoas elas estão acostumadas a serem maltratadas, elas estão acostumadas a serem ofendidas, elas estão acostumadas a uma vida de ofender e ser ofendida, são acostumadas a não receber amor. Essa é a realidade. As pessoas estão acostumadas a não receber amor. E aí, quando a gente vem com o amor de Deus, aquilo é capaz de transformar completamente a vida de um ser humano. Então, o amor de Deus ele é completamente contracultural. Então, a gente tem uma cultura que tem pouco amor, mas o amor de Deus é tão abundante
que transforma essa realidade na vida das pessoas. Então, o amor de Deus, ele nos salva. A segunda característica é de que o amor de Deus, ele consola. E essa daqui, para mim, também sempre me pega. Vamos lá para Salmo 94, versículos 18 e 19. Amém? Amém? Quem achou, fala amor. Versículo 18 diz assim: Quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então, aqui nesse texto, a gente vê que o amor de Deus, ele consola. Então, o amor de Deus, ele nos salva. O amor de Deus, ele nos transforma. Mas o amor de Deus, ele não nos abandona na hora da dificuldade. Então, o amor de Deus, ele é capaz de nos dar um consolo que ninguém é capaz de nos dar. Sabe, Deus, ele não está como um juiz num tribunal pronto a nos condenar, pronto a bater o martelo e mandar a gente para o inferno. Ele não está com esse olhar para cada um de nós. Pelo contrário, ele está com um olhar de misericórdia e de graça. Então, ele está sempre pronto para nos acolher, nos compreender e tirar o nosso fardo. Então, esse texto ele está falando quando a ansiedade já me dominava. Então, ele está falando de um estado de sofrimento emocional muito forte. Quando ele fala sobre domínio, é como se ele dissesse assim: eu não consigo fazer mais nada, a ansiedade tomou conta de mim e eu estou vivendo por conta dela e tudo que eu sinto tem a ver com ela e esse sofrimento está aqui pesando em cima de mim. E aí ele fala que quando a ansiedade já me dominava, o seu consolo me trouxe alívio. Então, o amor de Deus trouxe alívio para o salmista que escreveu aqui. Então, Deus ele está aqui pronto para tirar esse fardo que está sobre nós. Né? E a gente fala muito sobre, hoje na nossa geração, muito sobre essas questões emocionais de ansiedade, de depressão, de síndromes do pânico, de medo, de preocupação excessiva, medo excessivo. E a gente encontra tantas pessoas passando por isso, e até mesmo nós já passamos ou vivemos situações assim, de sobrecarga emocional muito grande. E às vezes nesse lugar é o lugar que a gente tem mais dificuldade de achar que alguém nos compreende. Porque é algo interno, né? É diferente. Quando é uma ferida externa, todo mundo está vendo o nível daquela ferida, todo mundo está vendo a profundidade, né? Então, assim, quando é algo externo, é mais, você não precisa ficar explicando tanto às vezes, porque está todo mundo vendo. E às vezes alguém vem te socorrer, ela sabe o que fazer para socorrer naquela ferida. Mas quando é algo interno e a gente precisa expor aquilo, às vezes a gente tem até dificuldade de falar e de expor o que está acontecendo, né? E isso vai gerando, parece que uma sobrecarga dentro de nós e um peso dentro de nós. Ou às vezes a gente pensa que não é tão importante assim e vai ficando mais pesado ainda. Então a ansiedade, né, ela chega num nível, às vezes, que domina mesmo as pessoas. Né? E aqui a palavra de Deus ela fala que mesmo no domínio da ansiedade, o amor de Deus ele é tão poderoso para tirar esse fardo e nos consolar. Então, o amor de Deus ele nos consola também nesse momento de dificuldade. Ele não nos abandona, ele não nos deixa. Então, Jesus ele não nos esquece na hora do sofrimento. Né? Ele não está presente com a gente só quando a gente está bem e quando a gente está fluindo e fazendo aquilo que a gente acha que é legal e que é certo. Mas ele está presente na hora do sofrimento também. Ele está presente na hora que está doendo também. Ele está ouvindo na hora que a gente está gritando também. Né? E esse amor dele tem a ver com esse consolo, tem a ver com essa presença, tem a ver com essa compreensão. Né? Sabe quando a gente acha que ninguém nos compreende? Jesus nos compreende. O amor dele nos compreende. Ele não está falando para a gente que aquilo que a gente está sentindo é pequeno demais, ou é frescura, ou algo do tipo que talvez a gente está acostumado a ouvir. Então, o amor de Deus, ele compreende a gente, e mais do que isso, ele nos acolhe e nos cura também. Né? Então, o amor de Deus, ele está pronto para nos curar. Sabe, o pecado, né, eu estava pensando até nisso esses dias, que se a gente olhar o pecado numa perspectiva assim, de saúde, de que o pecado ele é como uma doença, que ele vai nos corroendo e nos definhando, eu acho que talvez a gente teria um pouco mais de urgência em querer resolver a situação do pecado. Né? Porque se a gente perceber que ele é uma doença, e ele é uma doença mesmo, que ele vai matando a gente aos poucos por dentro e vai mudando a nossa realidade, né, a gente correria para pedir um socorro talvez um pouco mais rápido. Né? Então, o pecado ele é como uma doença que vai nos matando, né, que vai nos definhando aos poucos ali por dentro. Né? Vai trazendo aquele peso e vai levando a gente para uma vida onde você vai se apagando cada vez mais. Mas o amor de Deus ele é a cura para essa doença.
né? Então, o amor de Deus, ele é a solução para a doença que é o pecado nas nossas vidas. Então, o amor de Deus, ele é o consolo, mas ele também é a cura. Ele é a compreensão, mas ele não fica só na compreensão. Ele é a solução também. Então, o amor de Deus, ele tem esse poder para transformar a gente internamente. Então, aqui a gente está falando sobre o ser interno, sobre o ser interior, o nosso homem interior, que às vezes está sofrendo por conta do pecado, que está com o peso do pecado, né, ou qualquer outro tipo de sofrimento. E o amor de Deus, ele é a cura para isso. Então, o amor de Deus, ele me consola, ele me acolhe, ele me compreende, mas ele também me cura, ele também resolve o problema. Então, a gente poder olhar para o amor de Deus e perceber que ele é presente nesse nível, sabe? E abrir o nosso coração. Eu sei que nós como cristãos, às vezes a gente tem tanta dificuldade nesse sentido mais emocional, de permitir que o Senhor nos acesse emocionalmente, né, e não percebe que ele é a solução daquilo que a gente está correndo atrás. Às vezes a gente está tão desesperado emocionalmente, e é bom a gente procurar ajudas mesmo, né, ir atrás de ajudas, mas eu acredito tanto no poder que existe no amor de Deus, eu acredito tanto nesse poder da cura que existe no amor de Deus, sabe? Não apenas uma cura física, mas uma cura interna mesmo, e uma solução 100% das minhas emoções. Eu acredito que o amor de Deus, ele tem esse poder para isso. Eu acredito que ele não está simplesmente aqui para me aliviar ou para trazer uma anestesia momentânea, mas eu acredito que ele está aqui para me curar 100%. Então, para ele resolver esse problema emocional que às vezes está ali me perturbando, né, eu acredito que o amor de Deus, ele tem poder para trazer essa cura completa. E eu abro meu coração para isso, e eu oro por isso, né, eu olho para a nossa cidade, eu olho para a realidade de Botucatu, e tudo aquilo que a gente vê aqui na cidade acontecendo, e eu falo, Senhor, o seu amor é poderoso para resolver esse problema. O seu amor é poderoso. O seu amor está acima da ansiedade. O seu amor está acima da depressão. O seu amor está acima do medo. Por favor, vem com o seu amor. Por favor, vem com o seu amor e revela o seu amor a nós e cura. Cura 100%. Eu vejo o Senhor curando dor de cabeça, mas eu quero ver o Senhor curando depressão. Eu quero ver o Senhor curando ansiedade. Eu quero ver o Senhor mandando embora problemas emocionais de uma vez por todas. Sabe? Eu quero ver esse óleo de alegria que a sua palavra nos promete. Eu acredito muito nisso. E eu clamo por isso, para que o Senhor venha com essa realidade sobre nós. Então, o amor de Deus, né? Deus, ele não está simplesmente aqui nesse aspecto do consolo para ser mais um simples psicólogo. Nada contra os psicólogos, mas ele não está aqui simplesmente para isso. Para ser alguém que vai só te ouvir. Ele está aqui para curar. Né? Ele está aqui para resolver. Então, ele quer resolver o problema. Né? Então, eu queria que você abrisse seu coração para isso, né? E deixasse com que o Senhor te ministrasse. Deus, ele não quer simplesmente que você fique se arrastando com problemas emocionais. Ele não quer que você fique simplesmente passando por processos e processos e processos. Ele quer resolver. Né? E ele está pronto para resolver. Então, o poder de Deus, o amor que existe no poder de Deus, está aqui para nos trazer cura, e cura 100% nas nossas emoções. Né? Então, da gente poder abrir o nosso coração para isso e permitir com que o Senhor venha e traga essa cura. Eu lembro, eu tenho até um testemunho sobre isso, que no ano passado, no começo do ano, eu estava bem mal assim, emocionalmente, não sabia nem identificar o que era, mas eu estava com uma sobrecarga emocional muito grande. E eu cheguei aí para o médico, né, fiz consultas, fiz exames e tudo mais, e precisei tomar um remédio. E eu lembro que quando a médica me passou aquele remédio, eu não estava querendo tomar, né? Eu já estava assim, meu Deus, eu não quero entrar nessa vida de ficar dependendo de remédio, não. Né? Já começou a me dar mais desespero ter que tomar o remédio. Mas eu falei, não, eu preciso do remédio, eu vou tomar o remédio. Mas aí ela falou assim, você precisa tomar esse remédio no mínimo 6 meses. E aí eu falei, Senhor, 6 meses? Eu vou tomar esse remédio 6 meses, né? Por favor, faz uma obra completa aqui em mim, que eu não precise mais desse remédio por mais de 6 meses. E aí eu comecei a orar por isso, e aí nisso eu fui tomando os remédios nesse período, e aí quem era minha psicóloga mesmo era a Monique, era o discipulado que me ajudava nesse sentido, e tomando os medicamentos e orando, e eu lembro que a gente até teve uma mentoria há um tempo aqui também, que me ajudou muito nesse sentido. E aí quando deu 6 meses, que foi em julho do ano passado, que deu 6 meses tomando remédio, aí eu lembrei, né, que o mínimo era 6 meses. E eu já estava me sentindo muito melhor. E aí eu queria parar de tomar o remédio. Aí eu falei, Monique, eu vou parar de tomar o remédio. Eu não preciso mais, eu estou bem, não estou sentindo mais nada. E aí ela falou assim, não, vai na médica, conversa com ela, né, explica como você está, tudo, e vê se ela te dá alta. Né? Se ela te der alta, tudo bem. Né? Se não, se precisar continuar tomando, a gente continua. E aí eu fui, e aí eu falei para ela, eu expliquei tudo, aí ela olhou assim para mim, aí ela falou assim, você não precisa mais tomar o remédio, então tá tudo bem. E eu fiquei muito feliz com isso, né? Eu realmente fiquei melhor, até hoje não precisei mais, estou muito bem nesse sentido,
graças a Deus, mas eu vejo que não foi só o efeito do remédio que trouxe uma melhora para mim. Eu acho que o remédio ele me ajudou biologicamente em alguns sentidos, mas eu vi que realmente o que me trouxe cura foi esse amor de Deus, né? Então foi essa vida de discipulado, essa vida de oração e essa vida de receber esse amor de Deus nas minhas emoções. Então eu sou uma pessoa que eu sou muito, eu sou meio workaholic, assim, eu trabalho bastante, eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de estar ativa, eu gosto de estar disponível e de me desafiar e aprender e crescer e trabalhar e trabalhar e trabalhar. E, às vezes, por fazer muito isso, né, nesses 2 anos atrás, acho que acabou me sobrecarregando emocionalmente e eu não sabia nem perceber isso, não conseguia nem perceber. E aí, por um momento, eu me peguei doente emocionalmente, né? E eu vi que a palavra de Deus e o amor de Deus, ele tem cura para mim também nas minhas emoções. Não só fisicamente, naquilo que eu precisava, mas também emocionalmente. Então, o amor de Deus, ele me consola, ele me acolhe, mas ele também me cura, ele também resolve o meu problema. Então, o amor de Deus ele é capaz de resolver o problema. E essa é uma verdade que eu queria trazer para a gente hoje. Ele está perto de você, sim, na hora do sofrimento, mas ele também quer arrancar o seu sofrimento. Ele não quer ser simplesmente uma companhia que te entende. Ele quer arrancar o sofrimento, ele quer tirar a dor, ele quer curar de verdade. Então, da gente poder abrir o nosso coração para esse amor de Deus que consola e que cura. Amém? Está fazendo sentido? Então, tá bom. E a terceira e última característica do amor de Deus é que o amor de Deus perdoa. Então, essa daqui é uma das características que talvez traz mais alívio para nós. Vamos abrir lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Amém? 1 João 1:9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o amor de Deus, ele é um amor cheio de novas chances. O amor de Deus, ele está sempre pronto para nos perdoar. Deus, ele é fiel e justo e deseja nos perdoar sempre. Por isso que ele enviou Jesus, para resolver o problema do pecado. Então, a maioria dos sofrimentos que a gente tem é por conta do pecado. A gente está numa era, depois que o pecado entrou no mundo, ele fez um estrago muito grande e, às vezes, a gente não consegue perceber as consequências que o pecado tem na humanidade. Mas são consequências muito pesadas. Mas as consequências da revelação do amor de Deus é muito maior do que isso. As consequências da revelação do perdão de Deus é muito maior do que isso. Então, o amor de Deus, ele é um amor cheio de novas chances. Então, ele está pronto para nos perdoar e recomeçar. Ele está pronto para ouvir a nossa confissão e receber o nosso arrependimento de verdade e recomeçar de novo. Então, o amor de Deus ele é um amor de novas chances. Sabe, antigamente, os sacerdotes precisavam fazer sacrifícios por conta dos pecados, e diversos sacrifícios por conta dos pecados do povo, para que Deus perdoasse o povo pelos seus pecados. E mesmo assim, não eram suficientes, eram vários tipos de sacrifícios. Se você for ler o Antigo Testamento, lá no Pentateuco, você vai ver sacrifícios de pomba, de cordeiro, de vaca, vários tipos de sacrifícios de acordo com os pecados que o povo cometia. E existiam esses rituais, mas mesmo assim não eram suficientes para resolver o problema do pecado. E aí Deus envia Jesus, que vem como sacrifício perfeito para resolver o problema do pecado de uma vez por todas. Então, o amor de Deus, ele é tão grande que ele enviou Jesus, o seu filho, para ser um sacrifício perfeito e resolver o problema do pecado e resolver o problema de forma definitiva. Você já parou para pensar que um sacrifício de um homem há mais de 2000 anos atrás pode resolver o seu problema hoje? Pode perdoar você hoje? Pode ouvir a sua confissão hoje e acolher o seu coração e te libertar de todo o peso do pecado? Um sacrifício de mais de 2000 anos atrás de um homem chamado Jesus. Ele é suficiente, ele é poderoso para transformar a nossa vida e resolver o problema do pecado de uma vez por todas. Você não precisa de nenhum outro tipo de sacrifício. Você não precisa fazer nenhum outro tipo de ritual. Já foi definitivo o que Jesus fez. Já é poderoso o suficiente o que Jesus fez. E não importa o nível do pecado que estiver te aprisionando ou que estiver te condenando. O sacrifício de Jesus ele é poderoso para resolver esse problema. O sacrifício de Jesus ele é poderoso para te perdoar, para te curar e para te transformar. E Jesus ele veio para tirar esse fardo do pecado sobre nós.
Então, uma das características mais fortes do amor de Deus é que o amor de Deus perdoa. E essa história, essa questão do perdão é um negócio que às vezes é complicado na nossa mente, né? Da gente entender. Às vezes a gente tem dificuldade de pedir perdão para alguém quando a gente erra, ou de perdoar quando alguém erra com a gente. Mas o amor de Jesus, uma das características mais fortes é o perdão, é a reconciliação, é trazer a gente de volta para o Pai. Então, como eu falei, Deus poderia destruir o mundo e começar tudo de novo. Mas Ele não faz isso porque Ele quer trazer a gente de volta. E Ele envia Jesus para resolver o problema que separa a gente dele. Então, Jesus foi o sacrifício perfeito, genuíno e definitivo para resolver o problema do pecado. E esse sacrifício aconteceu mais de 2000 anos atrás, nunca foi esquecido, foi poderoso naquele dia e continua sendo poderoso até hoje para acessar o nosso coração e nos perdoar e nos trazer de volta para o Pai. Então, se isso não é amor, o que que é? Se isso não é amor, o que que é? Se o Evangelho não é amor, o que que ele é? Se Deus ele não nos ama, o que que ele é? Se você não se sentiu amado hoje, pelo amor de Deus, Jesus te ama. E Ele te ama absurdamente. E Ele não está aqui para te condenar, Ele está aqui para resolver o seu problema, para te curar, para te perdoar, para te trazer de volta. Ele está sempre assim, nos chamando de volta. Então, o amor de Jesus, o amor de Deus, ele é um amor que nos perdoa. E é um amor tão grande que Ele nos traz de volta para Ele. Ele nos reconcilia e, assim, quantas vezes forem necessárias. Não é uma vez só. É quantas vezes forem necessárias. Deus ele está pronto, né? A gente lê em Coríntios 13 que o amor é paciente. O amor mais paciente que existe é o amor de Deus. Ele é muito paciente, ele é tardio em irar-se. Ele está sempre chamando, se você for ver na narrativa bíblica, ele está sempre chamando seu povo de volta. Ele está sempre dando uma nova chance. Ele está sempre curando suas feridas. Ele está sempre resgatando. Então, ele está sempre indo atrás de nós. O amor de Deus, ele está sempre vindo atrás de nós. Ele está sempre nos perseguindo. O amor de Deus, ele está sempre perto e está nos perseguindo. Então, eu queria que a gente pudesse receber mais a revelação do amor de Jesus nesse sentido, de que Deus ele está perto, que Ele não está ali pronto para nos condenar, que Ele não está esperando uma performance perfeita da gente para Ele nos amar, que Ele não está como um juiz mensurando aquilo que a gente está fazendo de certo ou errado, ou colocando numa balança e querendo nos mandar para o inferno. Ele não está nesse lugar, mas Ele está nesse lugar de assim, ó, vem para mim. Ele está sempre nos chamando. Ele está chamando a gente para Ele. Ele está chamando a gente para perto dEle. E essa é uma mensagem que não é uma mensagem apenas para um perdido. Essa é uma mensagem para nós. Essa é uma mensagem para a sua igreja. Né? A igreja de Jesus é uma igreja completamente amada. A igreja de Jesus... Sabe, Jesus ele é tão apaixonado pela sua igreja. Ele é tão apaixonado pela sua igreja que Ele faz de tudo pela sua igreja. Jesus ele não desiste da sua igreja, Ele não desiste de nós. Jesus ele está pronto para restaurar a sua igreja, Ele está preparando essa noiva para o Cordeiro. Né? Deus está preparando a noiva para o Cordeiro. Então Ele purifica a sua igreja, Ele cura a sua igreja, Ele lava a sua igreja. Tudo isso com o seu amor. Tudo isso com o amor dEle. Então eu queria que a gente pudesse olhar para o amor de Jesus hoje e abrir o nosso coração e falar: obrigada, Jesus. Obrigada pelo seu amor que me acolhe. Obrigada pelo seu amor que não me deixa. Obrigada pelo seu amor que não desiste de mim. Obrigada pelo seu amor que está presente se eu estou servindo ou se eu não tenho capacidade de servir. Obrigada pelo seu amor que está presente comigo até no momento que eu erro, está pronto para me corrigir, para me trazer de volta, para me perdoar, para recomeçar. O seu amor não me deixa. O amor de Jesus não nos deixa. Não nos deixa nunca. E eu queria que a gente pudesse concluir essa mensagem lendo um texto lá em Romanos, capítulo 8. A partir do versículo 31. Amém? Romanos capítulo 8, 31 diz assim: Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia? Ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias.
Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe, a morte pode te separar de qualquer coisa. A morte pode te separar da sua família, pode te separar dos seus amigos, pode te separar da sua rotina, mas a morte não pode te separar do amor de Deus. O amor de Deus é mais forte que a morte. O amor de Deus é mais forte do que a morte. Às vezes a morte ela é um sinal de que tudo acabou, mas o amor de Deus não acaba. O amor de Deus não tem fim. O amor de Deus está aqui. E nada pode nos separar do amor de Deus. Não existe nada que me separe do amor de Deus. Pode acontecer o que for comigo. Nada vai me separar do amor de Deus. Nada vai me arrancar desse lugar. Nada vai me tirar desse lugar onde eu sou profundamente amada pelo meu Senhor. E esse é o motivo da minha existência. Ser amada por Ele todos os dias da minha vida. Esse é o motivo da sua existência. Ser amado por Jesus todos os dias da sua vida. Nada pode tirar o amor de Jesus de você. Nada pode te separar do amor de Deus. Sabe, existe uma diferença de saber sobre Deus e de conhecer a Deus verdadeiramente. Deus não quer que a gente apenas saiba sobre Ele, Ele quer que a gente conheça Ele. E conhecer a Ele é estar nesse lugar do seu amor. É estar nesse lugar onde nós somos completamente amados pelo Senhor. Então a minha oração hoje é que Deus nos batize com o amor dEle. A minha oração é que Deus renove dentro de nós a esperança no amor dEle. A minha oração hoje é que você possa olhar para a sua realidade, para a sua vida e perceber o quanto que você é amado pelo Senhor. E perceber que não importa aquilo que você faça ou aquilo que você pensa em fazer, você pode sim sonhar em agradar a Deus e fazer de tudo para agradar Ele, viver uma vida para Ele. Isso é resultado de uma pessoa apaixonada por Jesus, sim. Mas não tem a ver com aquilo que a gente pode fazer. Tem a ver simplesmente com que Ele nos ama e ponto final. Ele nos ama e pronto. Ele nos ama e não tem nada que vai nos separar do amor de Deus. Então eu queria convidar você a ficar em pé para a gente poder orar por mais revelação desse amor hoje. E que você pudesse se deleitar nesse amor hoje. Eu tinha até separado alguns salmos que vão falar do amor de Deus e depois eu posso passar para vocês, mas os salmos, quando ele vai falar sobre o amor de Deus, é um lugar de muito deleite. É um lugar de descanso, é um lugar de refrigério, é um lugar de prazer que não existe em nenhum outro lugar, que não existe em nada. Não existe um lugar mais prazeroso que um lugar do amor de Deus. Então, eu queria que a gente pudesse, nesse momento, fechar os nossos olhos e deixar com que o amor de Deus nos ministre, sabe? E deixar com que o amor de Deus seja mais revelado para nós e permitir que o amor de Deus nos acolha, que o amor de Deus nos abrace, que o amor de Deus nos leve para esse lugar, sabe? Não pensa no que você tem que fazer no resto da semana, não pensa em performance, não pensa nas coisas que tem que fazer, só pensa em ser nesse momento. Só pensa em ser um filho que está sendo amado pelo seu pai. Simplesmente isso. Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pelo seu amor. Obrigada, Jesus, porque a gente não tem capacidade de compreender 100% do seu amor, mas o Senhor tem revelado do seu amor para conosco, Senhor. Obrigada pela revelação do seu amor. Obrigada porque não existe nada que nos separe do seu amor. Obrigada que não existe poder, não existe nada nesse mundo, não existe, nem a morte tem poder de nos separar do seu amor, Senhor. Nada tem poder de nos separar do seu amor e nós queremos agradecer ao Senhor, Deus, e nos deleitar no seu amor nessa manhã. Nós oramos para que o Senhor revele mais o seu amor a cada um de nós. Nós oramos para que o Senhor ministre mais o seu amor sobre cada um de nós aqui hoje, Senhor. Vem com seu amor sobre esse ambiente, vem com seu amor sobre nós, vem com seu amor sobre as nossas vidas, Senhor. Nós queremos mais do seu amor, nós queremos mais da sua presença aqui sobre nós, nós queremos mais o seu toque sobre cada um de nós.
Nós queremos ser acessados pelo seu amor no nosso interior. Nós queremos ser acolhidos e abraçados pelo seu amor hoje, Senhor. Nós queremos descansar no seu amor hoje, Senhor. E nós oramos para que o Senhor venha. Nós oramos para que o Senhor venha com mais do seu amor sobre nós, Jesus. Vem com mais do seu amor sobre nós essa manhã. Em nome de Jesus.